Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o 555, que é um dos mais versáteis componentes da eletrônica. Esse circuito integrado ele pode funcionar de três formas diferentes. Ele pode funcionar no modo astável, que ele não tem um estado fixo, fica mudando o tempo todo. Ele pode funcionar no modo monoestável, ele tem um estado fixo, você dá um pulso, ele muda de estado e depois de um tempo volta para o estado inicial. E o modo biestável, que quando você liga o circuito, ele fica num estado, você dá um pulso, ele muda para outro estado e ali permanece, até que você dê outro pulso para ele voltar para o estado inicial. Devido a essas características, ele pode funcionar como gerador de onda quadrada, temporizador e flip-flop. Então, nesse vídeo aqui nós vamos falar dele no modo monoestável. Então nós fizemos um circuito aqui no Tinkercad, que é um simulador online gratuito, cujo link está na descrição do vídeo, a gente já falou sobre ele em outro vídeo. Então nós temos aqui no Tinkercad, nós montamos um circuito com 555 no modo monoestável. Então aqui nós temos a alimentação dele no pino 8, o mais B também no pino 4, que é o pino de reset. O pino de terra, pino 1, vai para o terra. Nós temos aqui os pinos 6 e 7 juntos, o threshold e o descarga, os dois pinos são juntos nessa experiência. Nesses dois pinos, no 6 e 7, vão ligados o resistor, que vai para a linha de mais B, e o capacitor, que vai ao terra. A chave vai ligado no pino trigger, que é o pino número 2. A chave vai ligada no resistor e o resistor vai para a alimentação, para a linha de mais B. O outro ponto da chave vai para o terra. De modo que quando você liga o circuito, o pino 2 dele vai ficar em nível alto. Dessa forma, o monoestável vai manter o pino 3 em nível baixo, vai manter o LED apagado. Quando você der um pulso aqui na chave, você vai levar o pino 2 nível de 0, né? Você vai levar o pino 2 ao terra. Daí o pino 3 vai para nível alto, vai acender o LED, e nesse momento começa a carga desse capacitor aqui, ó, que vai ligado nos pinos 6 e 7. Quando ele atinge 2/3 da fonte, no caso 2/3 de 6 volts é 4 volts, quando ele atinge aproximadamente 4 volts, a saída volta para nível baixo e apaga o LED de novo. E assim o circuito permanece até com que você dê outro pulso aqui pela chave, levando o pino trigger ao terra. O tempo que o capacitor vai levar para carregar e descarregar, no caso para carregar, como depende do valor dele desse resistor, são esses dois componentes que determinam a temporização do 555, nesse caso. Para você fazer o cálculo é bem simples, você multiplica o resistor em ohms pelo capacitor em farads por 1.1. Então você multiplica 47K, vamos fazer a conta aqui com uma calculadora. Então vamos lá, 47K, o resistor tem que ser em ohms, então é 47.000. O capacitor tem que ser em farads, como esse daqui é de 100 micro, então em farad dá isso aqui, ó, vezes 1.1. O tempo usar em segundos, ó, tá vendo? Quase 5 segundos de temporização, que esse circuito aqui dá. Então na hora que eu ligar ele acende o LED. Olha a tensão no terminal do capacitor subindo, ó. Quando chega nos 4 volts, o LED apaga. E a tensão cai porque descarrega o capacitor. E aí o circuito permanece assim até você der outro pulso aqui, começar de novo a carga. Enquanto está carregando, a saída fica em nível alto. Quando chega em 2/3, a saída vai para nível baixo, apaga o LED. Então isso aqui é um temporizador, tá? Pessoal, na descrição do vídeo aí, você, além dos links do Tinkercad, você tem também o link para você baixar o esquema, aonde está esse circuito aqui, o esquema desse circuito. E você também tem a oportunidade de fazer a compra do nosso curso de eletrônica para iniciante por PayPal, por PagSeguro ou por depósito, por um preço super especial. Não percam essa oportunidade de você estudar eletrônica. Agora, a gente vai ver na prática como é que esse circuito funciona. E agora, aqui na nossa protoboard, nós vamos montar o circuito usando o 555 no modo monoestável. Eu falei para vocês que o 555 é o circuito integrado, um dos mais versáteis na eletrônica. Ele pode trabalhar de 3 modos diferentes. Ele pode funcionar no modo astável, quando ele não tem estado fixo, ele fica mudando de estado toda hora. Ele tem o modo monoestável, quando ele tem um estado fixo, você dá um pulso nele, ele muda de estado, e depois de um tempo ele volta para o estado original. E ele pode funcionar no modo biestável,
que cada vez que você dá um pulso nele, ele muda de estado e ali permanece naquele estado até que ele receba um outro pulso, tá? Então o 555 tem diversas aplicações na eletrônica, como por exemplo, osciladores de PWM, temporizadores, sensores e por aí vai. Antes da gente fazer a nossa experiência aqui, deixa eu lembrar para vocês que o esquema elétrico desse circuito aqui, do chapeado, e também o esquema eletrônico desse circuito aqui você vai encontrar aí na descrição do vídeo. E também, pessoal, na descrição do vídeo nós temos o nosso curso de eletrônica geral para iniciante. Você que está querendo aprender eletrônica, nós temos com preço super especial. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Você vai pagar bem barato, vai ter acesso ao curso por download e aí você vai poder ter a oportunidade de começar a estudar eletrônica, tá? Não percam essa oportunidade. Você pode pagar pelo PagSeguro, pelo PayPal ou por depósito bancário. É uma forma que você tem de ajudar o canal e também estudar eletrônica. Bom, pessoal, então aqui nessa experiência a gente vai usar 3 resistores, sendo um resistor de 2K2, um de 220 e um de 47K. A gente vai montar aqui um temporizador de aproximadamente 5 segundos. O que significa isso? A gente vai dar um pulso no 555, ele vai mudar de estado e vai ficar naquele estado por aproximadamente 5 segundos, tá? Agora, detalhe, quando a gente vai trabalhar com protoboard, o ideal é você cortar os terminais do componente mais ou menos assim, deixando aproximadamente 1 centímetro de cada lado de cada terminal. E no caso dos resistores especificamente, eu tenho 2 opções para os resistores. A gente só vai usar 3 resistores. Mas aqui eu tenho 2 opções para o 2K2, 2 para o 220 e 2 para o 470. Dessa forma, por exemplo, esse resistor aqui ele pode ser usado para colocar entre 2 furos bem adjacentes, um furo do lado do outro. Aqui, para colocar em 2 furos mais distantes. Vai depender de como ficar a sua configuração ali do circuito na protoboard. Então, dependendo da sua configuração, do jeito que você distribui os componentes, você pode usar esse aqui ou precisar usar esse aqui, caso você tenha que ligar 2 furos adjacentes. O LED é a mesma coisa, tá vendo? A gente cortou, deixou ele bem curto. O capacitor eletrolítico, a gente deu uma voltinha aqui. A chave tátil que a gente vai usar. O capacitor aqui que a gente vai usar é de 100 microfarads, tá? Além da protoboard e do 555 propriamente dito. Então, vamos fazer agora a experiência de um temporizador de aproximadamente 5 segundos. Nós já temos o circuito montado, o 555 funcionando no modo monoestável. Como é que faz a montagem do circuito? É bem simples. Você pega o 555, você vai ligar o pino 1 dele no terra, os pinos 8 e o 4 na linha de mais B, tanto o pino 8 quanto o pino 4. O 8 é alimentação, o 4 é o pino de reset. Os pinos 5, o 6 e 7. O 6 é o pino do threshold, o 7 é o pino de descarga. Esses 2 pinos você emenda juntos, emenda os 2 juntos aqui e liga eles no terra através do capacitor eletrolítico, que é esse cara aqui. E da linha de mais B para um dos 2 pinos, ou para o pino 6 ou para o pino 7, sai um resistor, neste caso é 47K. Então esse resistor e esse capacitor eletrolítico que vão determinar o tempo da temporização do 555. Ou seja, quando você aplicar um pulso, esses 2 componentes aqui que vão determinar qual é o tempo que o CI vai demorar para voltar para o estado inicial. E é uma conta muito simples. É só multiplicar o valor dos 2 e multiplicar o valor dos 2 também por 1,1. Então você multiplica 1,1 pelo valor desse. E aí você tem o tempo total. É claro que para o tempo sair em segundos, o capacitor você tem que pôr em farads, o valor dele, e o resistor em ohms. E aí o tempo vai sair em segundos, tá? A temporização. O pino de saída dele, que é o 3, você vai ligar num LED via resistor 220 ohms, nesse caso aqui. O LED vai ligado ao terra. E aqui no pino 2, que é o pino do trigger, que é o pino do disparo do gatilho, você liga ele no meio de um resistor na linha de mais B e uma chave indo para o terra, tá? E a ligação entre o resistor e a chave você põe no pino trigger. Então, qual que é a ideia? Quando você ligar o circuito, em nosso caso ele já está energizado, a saída dele fica em nível baixo, o LED fica apagado. Quando você colocar o pino 2 nele em nível baixo momentaneamente, ele vai levar o pino 3 a nível alto, vai acender o LED, só que aí começa a carga desse capacitor aqui, ó. Quando esse capacitor chegar a 2/3 da alimentação, no caso,
6 volts, quando ele chegar a 4 volts nos terminais, a saída volta para nível baixo e apaga o LED. E aí você tem que dar outro pulso aqui na chave para levar de novo o pino 2 a nível baixo, para sair daí a nível alto, e aí começar de novo a carga deste capacitor. Então vamos ver como é que funciona? Então, a saída aqui está nível baixo. Quando você levar o pino 2 a nível baixo, a saída vai para nível alto, e aí começa a carga do capacitor. Quando o capacitor chega a 2/3 da alimentação, o LED apaga, tá? Aqui, ó. Aproximadamente 5 segundos. E aí o LED apaga. Então vou mostrar para vocês agora com tensão como é que ele funciona. Então aqui, ó. Medindo a tensão aqui no capacitor, a gente praticamente não tem tensão nesse momento. O capacitor está descarregado. Quando eu der um toquinho na chave, vai iniciar a carga dele. Olha lá. Quando ele chega a aproximadamente 4 volts, o LED apaga e ele volta a ficar sem tensão. Quando eu dou um toquinho nele, olha lá, começa a carga dele. Quando chegar perto de 4 volts, não vai dar 4 exatamente porque essas pilhas aqui já estão um pouco gastas. Então perceberam como é que funciona aqui o negócio? Então quando a tensão chega a aproximadamente 2/3 da fonte, a saída vai para nível baixo e descarrega o capacitor também. Então é assim que funciona o 555 como mono estável. Esse circuito aqui ele pode ser usado, por exemplo, para controlar um relé, para acender uma lâmpada ou ligar o motor durante um determinado intervalo de tempo. O tempo, como eu falei, é determinado por este resistor e por esse capacitor. Você multiplica 1,1 pelo valor do resistor em ohms e pelo valor do capacitor em farads. Beleza, pessoal? Então, na descrição do vídeo você tem aí o esquema elétrico, tem um link para você baixar o esquema de montagem desse circuito, o esquema elétrico e o chapeado dele também. Não se esqueçam, como eu falei para vocês, aí no link, na descrição você tem um link para você poder adquirir o curso de eletrônica, quem tiver a fim de estudar eletrônica. E eu peço sempre para vocês darem um like aí no vídeo, se você gostou. Se você não gostou pode dar um dislike, mas tornem o vídeo relevante, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Por enquanto, meu muito obrigado, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Até a próxima.